Dê boa noite aí para os seus seguidores, os nossos seguidores. Mais uma vez eu queria agradecer participar desse podcast, né? Rosa por Elas. Como você mesmo falou, ano passado a gente estava aqui conversando sobre esse assunto, né, que é o câncer de mama, e principalmente sobre a prevenção, né, do câncer de mama, que é o que a gente mais bate na tecla, né? A gente precisa prevenir o câncer de mama. Queria agradecer quem está participando e aberto aí também, né, os questionamentos. Acho que é o mais importante do que a gente falar e falar termos técnicos e aprofundar aqui em ciência, o que é que seja, é a gente tirar a dúvida das pessoas, né? Exatamente. A gente fazer um pouco de educação em saúde, porque prevenção, né, para que a gente possa prevenir, a gente precisa fazer um pouco de educação também. As Com pessoas certeza. precisam estar informadas e bem informadas para cuidar bem da sua saúde, né, para estar com o seu autocuidado em dias, né? Autocuidado em dia, Outubro Rosa, autocuidado, né? Uma prova de amor próprio. É o que a gente está pontuando aí esse ano. Quanto antes, melhor. São vários... eu digo assim, nós sempre estamos lançando temáticas, Outubro Rosa, e a Sociedade Brasileira de Mastologia sempre lança. Então, quanto antes, melhor. E a mulher ter essa noção de que ela cuida de todos, né? Exato. E eu acho que ela se deixa por último. Eu acho que a mulher que principalmente é mãe, que tem a maternidade como prioridade, além da profissão, claro, eu acho que vive muito isso. A mulher que cuida do lar, que cuida dos filhos, cuida do marido, e que cuida de todos. A mulher já nasce cuidadora, né? Exatamente, isso é um ponto muito importante, né? Eu percebo, e recentemente tive uma paciente que sofreu muito com isso, né? Cuidava da mãe e meio que assim, esqueceu um pouco sobre o autocuidado, né? E acabou sofrendo um pouco com a evolução da doença, porque priorizou o cuidado de outros, né? Apesar de ser a mãe, de ser a família, mas não deixou de priorizar o próprio cuidado, e isso interferiu realmente na história dela. Com certeza. E muitos, assim, você recebe muitos pacientes que falam assim, doutor, eu demorei para fazer meu follow-up, meu segmento, até oncológico, né? No seu caso, sim. e no meu caso também, porque meu marido estava doente, ele estava acamado, então eu estava cuidando do meu pai e da minha mãe, né? Exatamente. E muitas assim, meu marido estava doente, eu fiquei 4 anos sem fazer mamografia. Isso acontece muito na sua rotina também? Exatamente. A gente vê bastante, os pacientes às vezes atrasam o diagnóstico, principalmente, né? Você vê muito isso, mas às vezes atrasam, né? Depois do diagnóstico, os exames, procurar o atendimento e os exames para poder iniciar o tratamento. E essas demandas, né? As demandas, vamos dizer, de casa, da família, né? Por vezes elas priorizam, porque tem essa perspectiva, né, de que precisa cuidar da família e acaba esquecendo do próprio cuidado. Eu digo que a mulher já nasce cuidadora, né? Exato. Quantas meninas ajudam a mãe a cuidar dos próprios irmãos, né? As filhas mais velhas. Eu digo assim, que eu lá em casa, minha irmã, quando nasceu, eu tinha 4 anos. E aí, ou seja, quando eu tinha 7 anos, ela tinha 3. Então, ela já estava naquela pré-escolar, foi para a escola e tudo. Eu me lembro que eu arrumava minha irmã para ela ir para a escola, que ela estudava no turno oposto. Então, assim, eu me lembro perfeitamente disso, entendeu? Eu com 4 anos colocava ela para dormir, sabe? Exato. Então, assim, o filho mais velho sempre assume um pouco, papéis, né? O papel de estar ali ajudando e tal. Acho que antigamente isso era mais frequente, né? As famílias hoje são menores, as famílias são menores. Eu mesmo sou filho único, mas eu tive um irmão, né? Eu tenho um irmão afetivo. Sim. E a gente, assim, cuidava um do outro, né? A diferença era pouca, mas eu lembro que quando a gente é mais novo, a diferença é pouca, mas faz diferença, né? Hoje nem tanto. Mas a gente se cuidava, né? Eu cuidava muito dele e tudo. Eu lembro de vários episódios, né, que eu tive que acudir realmente em algumas situações. Não, com certeza. Porque eu era o mais velho, né? Aí eu não tive irmãos, mas eu tive muitos primos, assim, a gente morava muito, muito próximo. E lembro do cuidado que a gente tinha com todos eles. Mas, obviamente, assim, que as mulheres, né, elas assumiam papéis de cuidador muito mais do que os homens, né? Exato. Do que os primos homens e tudo. E outra coisa, eu digo que quando a mulher chega naquela fase crítica, pré-menopausa, do climatério, que ela está liberando os 50, ela está no auge, os filhos já cresceram, já estão adolescentes ou adultos jovens, está no auge da profissão, etc. Então, assim, agora eu vou curtir um pouco,
né? Aí os pais estão idosos, aí ela vai também ajudar na questão dos pais e tal. Então, assim, tem a gente tem essa percepção da mulher cuidadora, de fato. Eu acho que isso não muda muito. Mas a questão é o quanto você está se cuidando, e o Outubro Rosa, ele é também um momento de reflexão de todos nós para isso, de todas nós mulheres, que a gente tem que ter realmente esse cuidado. E o cuidado não só físico, mas também mental, espiritual, porque saúde, né? É esse conjunto, né? de bem-estar, enfim, Sim. Todas essas áreas, todas as esferas. E precisamos ter essa noção. Esses dias eu passei uma mensagem para você sobre uma questão, uma desinformação em relação ao câncer e a alguma coisa em relação a algum mito, né? Em relação ao câncer de mama. E aí, cada vez mais a gente tem que lidar com essa situação. Com certas situações, né, de fake news, de informações falsas. De desinformação. E que, de forma absurda, né? A gente que lida com isso diariamente, a gente não entende de onde isso vem, né? E qual é o objetivo disso. Mas eu entendo, viu? Mas marketing. Marketing. Eu estou até seguindo um colega da USP, que ele um marketing view, mas é um marketing bem proposital, né? É tudo muito arrumadinho, é meio um pouco de metade da ciência e o metade é só, né? Pseudociência. Um pouco de um discurso mascarado de ciência, mas que na verdade não tem nada assim, metade, assim, um terço talvez ou um quinto do discurso, ele começa realmente com algo fisiológico, mas ele se envereda para algo muito mágico, né? Mágico, e aí eu passei essa mensagem para você, engraçado, falando aqui para os nossos seguidores, que você falou assim, o oncologista não tem paz. Não tem paz. Imagine você colocou assim, né? O oncologista não tem paz. E eu falei assim, nem nós mastologistas, porque de fato o câncer de mama é o tumor sólido mais estudado, né? E quando a gente observa tanto mito, tanto inverdade que rodeia a questão do câncer de mama, da prevenção, da própria mamografia, né? E algo que nós temos falado tanto ao longo de 50 anos, e agora a falsa ciência, os pseudocientistas, né? A pseudociência quer jogar na lata do lixo 5 décadas de estudo. Ou mais, né? 5 décadas. Se estuda aí, né? O câncer de mama desde muito tempo, o câncer que mais acomete as pessoas no mundo, né? A estatística mostra hoje que supera no mundo até o câncer de pulmão, que era o mais prevalente, né? Que era o mais incidente até. E imagine, né? Só acomete, vamos dizer, 50% da população, porque acomete somente mulheres, né? Pessoas que têm mama, né? As pessoas que têm mama. Então, veja a magnitude da epidemiologia em relação ao câncer de mama, e a gente tem que lidar diariamente, né? Porque a gente lida diariamente com essas desinformações. O tempo inteiro, porque se você trabalha, se você está no consultório todos os dias, você lida todo dia, porque a paciente chega dizendo, doutor, esse ano eu não vou fazer a mamografia, esse ano eu só vou fazer a consulta e o ultrassom. Aí você começa, por quê? Não, porque eu vi que a mamografia pode causar uma doença, porque a radiação da mamografia tem radiação, não é, doutora? A mamografia tal. E a radiação da mamografia, assim, hoje existe uma moda hoje que é tomar sol né? Tem clínicas hoje que fazem banho de sol para fazer marca de biquíni. Sim. A quantidade de radiação que essas pessoas tomam na pele, ninguém se importa, né? Sim. E assim, você tem todo tipo de radiação ali. Sim. Agora, a radiação da mamografia, que corresponde aí, se não me engano, né, me corrija, a 1/100º de um raio-x de tórax, né? E que, no cômputo geral, se a mulher fizer uma mamografia todo ano, durante a sua vida inteira, isso não vai alcançar nem uma radiografia de um raio-x de tórax. E a gente falar que a radiação da mamografia vai causar algum tipo de transtorno para essa mulher, né, discutindo muito pouco aqui, a gente entende que isso não tem fundamento nenhum. Não tem fundamento, qualquer fundamento. Mas fundamento isso o fundamento é prejudicar o rastreamento, né, o diagnóstico precoce. E outra coisa, o Brasil está numa posição muito ruim de rastreamento, que nós só estamos rastreando 25%, né, das mulheres. Nosso rastreamento é de 25%, quando na verdade o ideal é 70%. A Argentina está numa posição de rastreamento muito melhor que a gente.
Agora, nós temos uma resolução nova, que é nova porque tem aqui quase 3 semanas que o Ministério da Saúde, enfim, libera para que as mulheres, a partir dos 40 anos, possam fazer mamografia, sim. Eles não proíbem, como proibiam, mas eles garantem que vocês possam procurar pelo SUS, possam fazer. Não proíbem. Não recomenda, continua a recomendação, mas libera a critério médico. A critério médico, se a paciente quiser. A paciente tem 40 anos. No SUS, ela chega para fazer a mamografia, não vai ter mais a barreira de dizer, não, você não tem 50 anos. Exato. Ela vai poder fazer a partir dos 40, aquela que queira fazer. Exato. E que bom, porque muitas mulheres sintomáticas, com nódulo, chegavam para fazer e diziam, você não tem idade. Você não tem idade. Com isso sintoma, que aí não é nem mamografia de rastreio, mamografia diagnóstica. E que no próprio formulário da mamografia está lá escrito, né? São 2 campos, mamografia de rastreio e mamografia diagnóstica com sintomas. E a paciente chegava com um formulário preenchido, com sintomas, e não sei por que carga d'água, o dizer de que ela não tinha idade era um padrão. Isso. Né? Você sabe mais do que eu, até porque provavelmente deve ter convivido com essas recusas, né, dessas pacientes. Sim, muito mais. Inúmeros casos. Então, é a correção, é a tentativa de correção de um absurdo aí. Exatamente. Então, isso é bom. Ganha essa população a partir dos 40, porque na saúde suplementar, no particular, nos consultórios, quem tem plano de saúde, tem a liberdade de fazer a mamografia a partir dos 40 anos, ou até antes, se julgarmos necessária. A questão é que 25% dos tumores malignos, dos cânceres de mama, estão ocorrendo entre 40 e 50 anos. Então, assim, imagine que 25... E esses casos, provavelmente, casos avançados. Porque quando nós dizemos que mamografia salva vidas e impacta na redução da taxa de mortalidade, nós estamos falando do diagnóstico precoce. Nós estamos falando de lesões que somente a mamografia vê. Então, agora, quando eu vou para as palestras, eu estou levando meus slides com as mamografias de carcinoma ductal in situ, com as calcificações. Eu digo para os pacientes, sabe essa paciente aqui? Aqui é um carcinoma ductal in situ, um tipo de câncer que é curável, mas só a mamografia vê. Porque você veja, nem a ressonância vê calcificações. Exato. E outra coisa, cada exame vê um dado achado. A paciente diz, doutora, qual o melhor? Eu falei, depende do que eu queira ver. Porque se eu tenho, por exemplo, vamos falar de implante de silicone, prótese. Se eu tenho uma ruptura intracapsular de um implante de silicone, o padrão ouro é ressonância. Mama jovem com realce de fundo muito grande, uma mama muito heterogênea, que tem, inclusive, já o diagnóstico de câncer de mama, nós precisamos fazer uma ressonância para planejar o tratamento cirúrgico daquela mama, para ver se não tem algum outro foco, porque a ressonância é um exame contrastado, e ela vai realçar. Você pensar na outra mama, paciente de alto risco, né? Exato. Mas assim, paciente você pode ter... Exato, paciente de alto risco e tem, né, um risco maior do que 20% quando nós calculamos esse risco. E assim, mas não é um exame para rastrear toda a população. Exato. Não é. A mamografia é um exame de baixo custo, tem um custo-efetividade bom e avalia as microcalcificações. Os aparelhos estão melhores. Nós temos que cada mama tem uma espessura, uma densidade e vai exigir uma compressão específica, né? As pessoas estão mais bem treinadas em fazer, os aparelhos melhores. Ou seja, nós estamos melhorando nisso aí também. E é muito rápido, é muito rápido. Então, quantas mulheres hoje chegam ao serviço dizendo, nossa, falam tão mal da mamografia e não tive problema algum, foi tudo bem, tirei de letra. A maioria, né? A maioria, realmente. Então, assim, vamos desmistificando. E a ultrassonografia é importantíssima para complementar, né? Uma mama também tem bastante tecido glandular, vai diferenciar nódulo de cisto, vai nos ajudar para guiar as biópsias, porque se você tem lesões que a gente às vezes vê só na ressonância, a gente volta para o ultrassom para ver se a gente consegue ver ali, para a gente guiar, porque biópsia guiada por ressonância é muito complexa, é cara e os planos de saúde não autorizam, né? Exato. Então, assim, cada método tem seu espaço seu papel, né? E tem seu papel. Imagine, as pessoas vão para um cardiologista. Eu sempre falo isso para as pacientes. De cara, são quantos exames?
Eletro, eco. Teste ergométrico, Holter e mapa. Exatamente. 5. Mapa. 5. Alguém reclama? Não. Aí chega assim, por que eu vou ter que fazer ultrassom da mama? Exato. Então, se eu fiz ultrassom, por que eu tenho que fazer mamografia? Exatamente. Né? Então, assim, porque na medicina é assim. Às vezes, para nós darmos um diagnóstico, nós temos que lançar a mão de vários exames. E não exames. existe um melhor do que o outro, como você disse, né? Cada um tem sua indicação e seu propósito, né? Isso vai depender da mulher, é uma indicação individual. É muito individual e as mamas são muito diferentes, né? Heterogêneas. E salientando que nenhum deles causa câncer, né? Nenhum causa. Nem a mamografia, pelo amor de Deus. Então, né? Voltando a falar sobre essa questão do diagnóstico precoce e o quanto isso impacta, né, Diego, no bom desfecho, né? Fala um pouco sobre essa questão. Eu não sei como é na sua prática, mas quando eu recebo uma paciente que tem uma lesão pequena, né, e que a gente olha para ela e vê que a gente vai conseguir dar um tratamento extremamente eficaz com pouco tratamento, né, um resultado, né, tão bom e sem fazer químio. Por vezes faz rádio, mas né, uma pouca quantidade. Pode necessitar de usar um comprimido, mas né, durante 5 anos ali, né, porque a lesão era bem pequena, mas só de prescindir de químio, poder fazer uma cirurgia né, bem mais... bem menor, né, com uma possibilidade de recuperação e de um efeito estético também, né, que é importante, muito melhor. Volta ao trabalho. E voltar ao trabalho, né? A gente prescindir da quimioterapia, né, olhar para a paciente e dizer a ela que ela não vai precisar fazer quimioterapia, que o cabelo dela não vai cair. Sim. Então, assim, isso é muito gratificante, né? Muito mais do que a gente correr atrás de um tumor avançado. Eu me sinto muito gratificado, assim, porque o diagnóstico é inevitável, né? A gente não está falando aqui que a gente deseja que as pacientes tenham câncer, obviamente, não é isso. Mas a gente sabe que o câncer, que a doença ela é inevitável. Ela é inevitável do ponto de vista de que se a gente controla os fatores de risco e mesmo assim ela acontece, a gente tem que prevenir da melhor maneira. Então, diagnosticar precoce, né, é uma maneira de prevenção e que isso traz muito benefício. Exato. No ano passado, eu tive uma paciente que ela é realmente disciplinada no consultório, já com 66 anos, não, 65, 64, e havia 1 ano e 3 meses que ela tinha feito os exames comigo. Quando ela foi para uma rotina, não tinha lesão palpável, ela não palpava nada, Quando eu olhei para a mamografia dela, eu vi 2 nódulos muito pequenos, realmente. Um tinha 0,7 e outro tinha 0,6, mas eram nódulos suspeitos, né? Foi possível fazer a core biopsy, tinha tradução pelo ultrassom também, se já tinha pela mamografia, pensa pelo ultrassom, né? Sim. E, gente, é isso, assim, quando você diz a paciente, olha, são muito pequenos, e se der alguma coisa, se der realmente o que a gente está imaginando, é um tratamento conservador, mesmo 2 nódulos pequenos. Exato. Olha a situação. Sim. 2 nódulos pequenos no mesmo quadrante, no quadrante supromedial. Foi possível fazer um quadrante, a mama está no lugar, radioterapia apenas, bloqueio hormonal. Então, imagine o quanto também seria bom para todo mundo, inclusive do ponto de vista de custo, né? Custo de você receber, seja do particular, seja do plano, seja de tudo. Do SUS, né? Seria cirurgia conservadora e cada vez mais descalonando essa cirurgia. Rádio. Exato, linfonodo sentinela, radioterapia que também descalonando cada vez mais, trocando os 30 dias, os 25 mais boost, até para hoje para 5 dias, né? Então, é isso que é o ideal. Isso seria o ideal. E você fala assim, eu não sei você, mas eu me sinto gratificada. Eu me sinto super. Sim. Primeiro porque eu estou fazendo aquele diagnóstico de uma lesão extremamente pequena. Né? E que é o objetivo, né? Tudo que a gente fala do Outubro Rosa, o objetivo é esse. Né? Então, quando eu consigo pegar, perceber, diagnosticar aquela lesão pequena, realmente para nós eu utilizo inclusive essa frase para paciente, eu digo, é isso que a gente quer. Exatamente. Né? Essa paciente inclusive ela entendeu super bem, ela falou, não, eu sei que, né, é claro, você tem aquele impacto, ela falou, não, eu sei que vai ser assim, vai dar certo, eu vou ficar bem e tal. Então, assim, retorno ao trabalho rápido, foi tudo tranquilo. Então, assim, temos que ter essa percepção
de que realmente essa disciplina faz diferença. Não vai mudar o fato do diagnóstico se for para você ter, porque Exato. no caso dela, ela teve. Mas imagine se ela tivesse ficado 2 anos, foi 1 ano e 3 meses. Né, de uma pessoa disciplinada. Exato. Imagine se 2 fossem anos. 3 anos ou 2 anos. 2 anos. Como estariam esses tumores, esses nódulos? Não sabemos. Então, aliado também a essa questão de estar fazendo seus exames, e a mulher jovem também é algo que também que a gente tem que pontuar, que a mulher jovem também tem que cuidar da mama, né? Assim, Exato. a gente está observando essa crescente prevalência de mulheres jovens também com câncer de mama. É uma mudança no perfil. É uma mudança no perfil epidemiológico. Isso, né? A gente está vendo, né? Exato. Mulheres com menos de 40 Fatores, anos. Né, que a gente ainda não estabeleceu exatamente porque que... Né? Assim, hoje ainda é a epidemiologia de antigamente, né? Mas aquela faixa etária, né, que tinha menos diagnóstico está tendo um pouco mais de diagnóstico agora. Né? E isso assusta muito a gente, né? Porque são mulheres muito jovens. E a questão do câncer de mama, né? Basta ter... A mulher que ela é muito jovem e tem câncer de mama, essa mulher tem um risco extremamente elevado, porque ela vai ter tempo... Ela vai tratar o câncer de mama, ela vai ficar bem, né? Livre daquela doença ali naquele momento, mas ela vai ter tempo suficiente na vida dela para que essa mama sofra aí, de alguma forma, novos processos aí, neoplásicos, né? A gente sabe que o câncer de mama tem essa característica, né? Da mulher jovem, ele é mais agressivo. Exatamente. Ele tem uma chance de recidiva tardia muito maior, né? Porque vai haver tempo aí suficiente na vida da mulher para que aquela mama se submeta às agruras da vida mesmo. E alguns tipos também, os subtipos moleculares na mulher jovem, né? Exato. A gente vê mais tumores triplo negativos e tal, né? A gente não está querendo adentrar nessa parte técnica, mas assim... É também a questão, né, Diego, de pacientes jovens que quando tem um diagnóstico, né, o quanto o painel multigênico, né, o painel de câncer hereditário, a pesquisa de mutações, o quanto isso é importante, né? As mulheres, mulheres abaixo de 50 anos, né, a gente precisa fazer para todas, independente do subtipo molecular. Sim. Aquelas mulheres que têm o subtipo que a gente chama de triplo negativo, todas elas deveriam fazer a pesquisa genética, né? A pesquisa genética se refere ali a, inicialmente, entender se a paciente ela tem alguma mutação hereditária que vem de família, e dentro dessas características vai independer se houve ou não mulheres, né, na família. Na família. Obviamente que se tiver uma história familiar mais presente, né, e aí independente da idade, independente do subtipo, essa mulher também vai precisar fazer, se essa história for muito forte, né, e aí de hereditariedade. Isso. Na verdade, muda também o tratamento. Muda de todas as formas. De todas as formas. A cirurgia, as medicações que podem ser utilizadas. Tratamento cirúrgico, tratamento oncológico, Exato. Quimioterápico, Exato. né? Se a gente vai começar... Então, assim, às vezes lesões muito menores, né? Pequenas, mas que de determinado subtipo histológico, né? De um determinado subtipo, e que tem mutação, às vezes o paciente vai merecer tratamento antes da cirurgia para entender a biologia do tumor, porque se for um tumor de uma biologia não tão favorável, né, que não desapareça ali naquele tratamento, ela vai poder receber mais tratamento que melhora a resposta, né, diminui ainda mais a chance dessa doença retornar no futuro. E aí a gente precisa avaliar essa biologia em vivo, né, como a gente fala. Na mulher, para entender se realmente ela vai precisar de mais tratamento ou não, e isso a gente só consegue fazendo o tratamento antes da cirurgia, por exemplo, em determinados subtipos e subtipos que têm determinadas mutações. Exato, e mesmo isso em tumores nem tão grandes assim. Exatamente, né? Eu já tive paciente assim, tumor de 1,4 mutada, quimioterapia antes da cirurgia, né? Não cirurgia upfront. Agora, eu vi que nos Estados Unidos, eles estão fazendo, hoje, né, eles estão fazendo, para toda mulher que tem um diagnóstico de câncer de mama, até 65 anos, eles fazem, né, o painel, Exato. até 65 anos. Eles estenderam mais, né? Exato. Lá nos Estados Unidos, porque, claro, para eles é muito mais em conta, né? Toda essa tecnologia vem de fora. Para nós, são exames que ficam mais caros, porque toda
a matéria-prima, tudo é importado. Tem uma tecnologia agregada e mais nova também, mas a gente tem acesso a teste genético, obviamente, muito mais do que o que a gente tinha, vamos dizer, há 5 anos atrás, há 10 anos atrás. Com certeza, barateou, né? A gente precisa conversar com os pacientes sobre isso, mesmo que haja um custo inerente, mas esse custo às vezes se traduz em um benefício em que aquele investimento, né? Eu sempre falo para os pacientes que é um investimento, às vezes. Eu também, eu falo sobre essa questão. Porque isso pode reduzir, na verdade, mais gasto no futuro. Exatamente. Eu lá na clínica mesmo, eu falo para o paciente, eu não ganho nada com isso. Exato. Agora, o que a gente vê é que às vezes tem pacientes que têm condição até de fazer e eu acho que existe um bloqueio, assim. Eu acho que as pessoas, ao mesmo tempo, elas temem. Tem pessoas que querem fazer e tem um medo de fazer. E se eu fizer e tiver uma variante patogênica, né, para um determinado tumor, enfim, eu percebo muito isso. E às vezes assim, não é nem o valor, porque imagine esse exame, ele foi diminuindo o custo, né, ao longo, né, das décadas, né? Então a gente já chegou a ter esse exame de R$9.000. A gente vê um painel muito mais em conta e tudo. Os laboratórios dividem no cartão de 12 vezes, não sei o quê, de 10 vezes. Mas assim, as pessoas têm que ter em mente que essa não é uma medicina do futuro. É uma medicina do presente. Fazer parte, porque nos Estados Unidos você compra esses testes em farmácia, você faz em casa, coloca e manda. E manda para o laboratório. E manda para o laboratório. Você compra em farmácia, é barato e tudo. Não é o teste rápido, não né? É o teste rápido. Mas você tem o material, você tem todo o kit para colher o exame e mandar para o laboratório. Exatamente, é bem mais com barato. Com o endereço no kit, etc. Exatamente. E você não precisa nem de prescrição médica. Nem de prescrição médica. Basta comprar o exame, que o exame o valor agregado já vai estar relacionado ao teste. Exatamente. E ao envio do teste, né? É verdade. Então, é importante dizer que essa é a medicina do presente. E muito necessária, né? Porque necessária. A gente percebe, não só no câncer de mama, mas em outros tipos de câncer. O câncer de mama, obviamente, como ele é um dos mais estudados, como você falou, ele tem essas características moleculares e genéticas atualizadas com muita frequência. Mas a caracterização molecular dos tumores, né, baseado aí nas informações, né, das alterações mutacionais, das alterações genéticas do próprio tumor, cada vez mais tornam o tratamento mais individualizado. Muito seletivo. Exatamente. Muito seletivo. A gente fazia, há muito tempo atrás, quando se fazia só quimioterapia, não se entendia porque que uma paciente que tinha o mesmo subtipo de câncer de mama, obviamente, para o que se conhecia naquela época, respondia tão bem a um tratamento e a outro não. E a outra não. Hoje a gente conhece isso de forma um pouco mais aprofundada e entende o porquê que isso acontecia anteriormente. E cada vez mais a gente personaliza esse tratamento. Muito Eu acredito que, assim, com o advento até da inteligência artificial, sim, ajudando a entender esses processos biológicos que são tão complexos e às vezes a gente não consegue juntar tudo, né, de forma cognitiva geral, assim. Então, padrão, né? De uma forma, assim, essas informações provavelmente elas vão além da nossa cognição atual. Sim. E a IA talvez consiga juntar essas informações e transformar isso numa informação mais absorvível, né, para o ser humano como um todo. E isso vai trazer, assim, a possibilidade da gente estudar o tumor de forma individual. Mais ainda, meio que, né, padronizar e meio que tornar todo o tratamento individualizado para aquela paciente, com a possibilidade de previsão de prognóstico muito mais acertada do que o que a gente tem hoje. Com certeza. Isso é uma coisa do futuro. Não fazer os testes moleculares. Exatamente. Mas agregar essas informações para o futuro. Né? Em algoritmos, você vê que quanto a inteligência artificial vai ajudar, inclusive, no próprio diagnóstico precoce também, ferramentas, softwares integrados à mamografia, à tomossíntese, para você visualizar, perceber, ter a percepção de lesões mínimas, que talvez o olho humano cansado, né? E vai ajudar bastante. E lâminas também digitalizadas, na própria anatomia patológica, ajudar. Então a gente vê que a inteligência artificial vai ajudar muito. Vai auxiliar, né? Vai auxiliar muito. Eu acho que não vai tomar o espaço do ser humano, não, mas vai auxiliar muito a gente não é tomar, é auxiliar mesmo. A tornar a ciência muito mais veloz. Hoje a gente tem uma quantidade de informação muito grande em pouco tempo.
mas a IA acho que ela vai tornar a ciência muito mais veloz do que o que ela é atualmente. Exatamente. E a gente vai ter respostas assim com uma velocidade absurda em relação às dúvidas que a gente tem quando a gente acumula o conhecimento científico, né? Uhum. Essa questão da IA e já ajudando, né, a fazer diagnósticos, né? Eu li um determinado trabalho que mostrou uma IA que previu o surgimento de um câncer de pulmão baseado na avaliação de tomografias, né, antigas e novas, e previu a localização de onde um câncer de pulmão surgiria nos próximos 5 anos. E isso teve uma chance de acerto muito grande. Então, veja, a gente provavelmente aí vai fazer prevenção, né, e diagnóstico precoce com auxílio ultra precoce, diagnósticos ultra precoces. E assim, também estimular medidas de prevenção outras, né? Sim. Com base nessas avaliações de prognóstico, né? Claro. Muito mais efetivas, né? E talvez conscientizar, trazer maior consciência de que é preciso estabelecer outras medidas de prevenção, né? Utilizando essas ferramentas aí que estão prevendo com antecedência o surgimento de uma lesão. Uma lesão a longo prazo. E também ajudar, de uma maneira geral, toda a cadeia, né, de produção também, exato, essa questão alimentar, exato, essa questão dos hábitos de vida, porque assim, os hábitos de vida têm força. A gente está falando aqui da ciência, da inteligência artificial, dos exames ultramodernos, do que a gente pode melhorar em exame e tudo, mas assim, lembra que você falou que no podcast do ano passado, você falou assim, os hábitos de vida têm força. Tem, né? E você falou assim, tem força, e às vezes uma mulher, ela tem a mutação, por exemplo, ela tem uma mutação germinativa, uma variante patogênica, mas ela tem hábitos de vida saudáveis. Isso pode mudar muito, né? Nós sabemos que mudança de hábitos é algo muito difícil. É muito difícil. Uma vez eu vi, foi até o Dr. Calil falando, né? De vida, que ele consegue que um paciente dele cardiológico compre 10 medicações, até medicações caras, mas assim, talvez ele não conseguia que essa mesma pessoa andasse meia hora sem gastar R$1. Então, assim, a mudança de hábitos é algo muito difícil de acontecer e nós sabemos o quanto os hábitos de vida impactam, né, na gênese de doenças e o câncer e tudo. Agora, essa questão, por exemplo, do álcool ser, né, um carcinógeno tipo 1, ele causa câncer de mama, sim, causa câncer de outros órgãos, como o álcool também. Então, assim, ele entrou nessa lista. E as mulheres estão consumindo mais bebida alcoólica, não é? Isso é algo que nos preocupa também. E mais de 2 taças de vinho por semana já é periculoso, né? E 2 cervejas. Não é por dia, não, viu, pessoal? É por semana. Como que é a ciência, né? Trabalhos mostrando que uma taça, 50 a 100 ml de vinho depois do almoço protege o coração. Isso caiu por terra, na parte... Aí logo depois, vários outros trabalhos mostrando que isso realmente não tinha muito... valor científico. Existe o trabalho, era um trabalho bem feito, mas o acúmulo do conhecimento ao longo do tempo mostrou que realmente isso não era como a gente pensava. O abacate era ruim, agora é bom. Agora é bom. O ovo era ruim e bom. O café era bom, agora é ruim é bom, e isso vai mudando, obviamente. Eu sou muito assim dizer que o excesso é que é o prejudicial. O prejudicial, né? Muito carboidrato, muita bebida, seja ela na semana ou diariamente, obviamente já é muito. Mas então as pessoas, eu não bebo só no fim de semana. Mas a pessoa bebe uma caixa de latinha no fim de semana, que corresponde aí a mais de uma latinha por dia. Não bebe todo dia, mas bebe a quantidade suficiente para... Aquele pacote vem 12? 12. Aí o dia tem 7, a semana tem 7 quase 2 dias, latinhas, né? por dia. Né? E quer dizer, isso já é um consumo exagerado e de risco, né, para câncer. Então, controle do peso, né? Quando a gente fala de controle do peso, as pessoas têm uma noção de que a gente está falando de estética, mas na verdade não é estética. A pessoa não precisa estar malhada, trincada, né, como se fala, para ter o peso sob controle. Não é isso que a gente quer dizer. A gente quer dizer que controlar o peso
É controlar a gordura abdominal, né? É controlar a gordura visceral. Sim. É controlar os fatores de risco que aumentam o risco de câncer de mama, de câncer de endométrio para a mulher, né? Câncer de ovário para a mulher também. Então, sim, que estão relacionados, né? Mama e ovário, que fique claro, né? Exatamente. Que quem tem câncer de ovário na família, gente, tem maior risco, né? De câncer de mama. Inclusive, a vice-versa. E a mutação do BRCA1, esse gene aí fortemente relacionado ao câncer de mama, tem também, dá predisposição para câncer de ovário. Exato. E a gente sabe que uma alimentação saudável, peso ideal e atividade física reduzem cerca de 28% o risco, né? Que isso já os estudos já mostraram. Mas como você comentou, né? Há um ano atrás eu comentei que a atividade física ela poderia modificar o risco até de mulheres que tinham já a mutação. E desse ano para cá, alguns trabalhos já foram publicados, inclusive no final do ano, mostrando que a atividade física nos pacientes que tiveram câncer de cólon foram operados e fizeram quimioterapia. Aqueles que fizeram atividade física estruturada, né, por 3 anos, ou seja, acompanhada, com orientação do educador físico, né, com atividade de resistência e etc. Esses pacientes reduziram o risco da recidiva do câncer, o risco do câncer voltar, na mesma magnitude que a quimioterapia propôs, ofereceu aos pacientes. Cerca de 20% de redução de risco. Isso é muito significativo. Além da redução de risco com a quimioterapia, por exemplo. Eu não estou falando de pacientes de doença precoce, estou falando de pacientes já de doença estádio 3, no câncer de cólon, né, e que tinham indicação de quimioterapia. E a atividade física, ela reduziu na mesma magnitude que a... Então, assim, é uma situação que hoje eu não falo mais que é prevenção. Além de ser prevenção, a atividade física hoje é tratamento. É tratamento. Trabalhos também de um ano para cá mostrando que para o câncer de mama isso também é verdadeiro. Isso é verdadeiro. Correr, né? Correr, as mulheres que fazem atividade física, elas têm menos efeitos colaterais no tratamento, elas recuperam melhor da cirurgia e elas recidivam menos a doença ao longo do tempo. Ou seja, a chance da doença voltar, a chance da doença voltar reduz. Reduz muito, né? Então correr, Dr. Drauzio fala isso, né? Eu não corro porque eu gosto. Eu corro porque a gente corre porque precisa. Precisa. E você vê, né, pro diabetes, né? O quanto é importante ter massa muscular. A gente fala de diabetes, né? Diabetes tem alguns pacientes que podem ter a sua diabetes controlada, né? Só com a perda de peso e atividade física. E atividade física. Você vê, assim, a pessoa está com a glicemia um pouco elevada, melhora a dieta, faz uma caminhada, rapaz. É incrível que estava 103, baixa para 90 e alguma coisa. É impressionante. Você percebe, você vê a olhos vistos que a resistência à insulina, até a cor da pele do paciente muda. Porque a resistência à insulina diminui. Exatamente. Né? Então, ou seja, o quanto os fatores de risco os modificáveis, né, relacionados a hábitos de vida, são importantes, e o quanto nós podemos falar sobre isso com o paciente. Eu falei com o paciente essa semana, anteontem, eu falei com ela, você pode estar pensando que porque eu não sou endócrino, eu não sou nutricionista, eu estou conversando com você sobre essas questões, né? Porque ela estava sobrepeso, a mãe teve câncer de mama e ela não fazia exame da mama, nem das irmãs dela, e ela veio assustada porque ela palpou algo na mama e que, na minha visão, realmente não era uma lesão palpável e estava tudo bem no exame dela, por fim. E a gente conversando sobre essa questão, que ela era uma paciente de maior risco, que a mãe teve câncer de mama e que a mãe venceu o câncer de mama e tal, mas que conversando sobre essas questões todas, né? E eu falando que essa questão, não só a história da mãe, mas tem a questão também do peso. Aí eu já tinha perguntado na anamnese o peso e a altura, tá? Quando a paciente está sob peso, eu sempre pergunto o peso e a altura. A gente... E é importante até para calcular risco, né? Sim, essa questão da avaliação do risco. Da avaliação, já até com risco familiar, das calculadoras, né, de risco também pede peso e altura. A questão é que a gente percebe que existe uma barreira para a gente lidar com essa questão essa questão
que a gente desse tem que deixar de claro, desse fator de obesidade risco, e o sobrepeso, né? E essa questão da alimentação, porque são todos juntos, né? Sim, quando você fala assim, sobrepeso, atividade física e alimentação ruim, é uma tríade. É uma síndrome, né? É uma síndrome ali. A gente junta sinais e sintomas na medicina, a gente chama de síndrome, né? Síndrome, né? Então, o que acontece? Eu acho que nós que não somos da área de endócrino e outras áreas, cardio, eu acho que a gente tem um pouco de dificuldade de lidar com essa questão. Eu percebo muito isso assim no consultório, mas eu acho que as pessoas têm que entender que quem lida com especialidades, que lida com oncologia, com patologias oncológicas, neoplasias malignas, a gente tem que ter essa liberdade mesmo, e a gente tem que ter, eu acho que o especialista ele tem que ter em mente que ele tem quase que uma obrigação de chamar a atenção da paciente para isso. Ela falou assim, doutora, não estou achando ruim, porque inclusive eu passei por esse susto agora. Eu tenho 2 dias ou 3 que eu não durmo. Quando eu descobri tal que eu achei que eu tinha, mas não é nada, que bom. Eu vou me cuidar, porque eu prometi para mim mesma que se não fosse nada, que eu ia tomar partido, entendeu? Sim. Eu falei, com certeza, e vamos sim, vamos juntas e tudo. Então, a gente precisa falar sobre essas questões. Às vezes, a gente percebe que tem uma resistência da paciente, mas nós precisamos adentrar nesse mérito, né? Porque são fatores de risco importantes. É algo que também pode estar muito relacionado a essa questão do câncer de mama na mulher jovem, esse fenômeno no Brasil, que é um país em desenvolvimento, né? O consumo exagerado de alimentos ultraprocessados é algo que nos diferencia muito em relação aos europeus, quando a gente compara, né? Exato. Então, isso tem um peso muito grande. Não é só fazer os exames, é sobre se cuidar mesmo. Essa questão do tabagismo, acho que está bem controlado no Brasil e no mundo, mas essa questão do consumo de bebida alcoólica é algo que tem que realmente acender essa discussão, esse alerta para as mulheres, sabe? E as mulheres têm, né, assim, o risco do uso do álcool para as mulheres é maior, né? O impacto do risco é maior, né? É maior. E elas são danadas, às vezes, eu não estou falando nós, mulheres, né? Uhum. Nós temos uma resistência, né? E tem muita mulher aí que consome mais bebida alcoólica que muitos homens. Mas, e biologicamente, o efeito do álcool, ele é mais, vamos dizer, ele é mais agressivo nas mulheres, né? É uma questão fisiológica, né? Questão fisiológica. Então, assim, é preciso saber que existem vários outros fatores de risco, como história familiar, história de câncer de ovário na família, câncer de mama, menstruar muito cedo, menopausar muito tarde, ter filho só depois dos 30 anos, ter poucos filhos, amamentar pouco, quer dizer, história de atipias em biópsias anteriores na mama. Ou seja, nós temos vários fatores de risco, mas existem esses fatores que são modificáveis. Meninas que tiveram linfoma e que tiveram que fazer radioterapia no tórax, 8 anos depois dessa radioterapia, o risco é alto. Elas têm que ter ciência disso, porque começa a fazer um rastreio muito mais cedo. E isso serve também para dizer que o rastreio do câncer de mama, ele é muito personalizado também. Eu acho que em mama, assim, tem se personalizado desde o diagnóstico até, né, o tratamento. Tudo que se faz em mama tem sido personalizado. Voltando ao que a gente falou inicialmente sobre os mitos, eu aproveito para dizer justamente isso, que não tem como você pegar verdades absolutas, pegar um pouco da verdade, então, uma sentença, uma notícia, e transformar isso no compêndio de mastologia na sua cabeça, né, e de oncologia. Então, achar que, eu ouvi dizer que o câncer de mama não dói, então, se eu estou com um nódulo aqui, está doendo, não é câncer, não vou lá. Então, gente, toda e qualquer lesão diferente que você perceba no seu corpo, pode ser um tumor maligno, ou não, né? Às vezes tem doenças benignas que parecem malignas e doenças malignas que parecem benignas. Eu vejo isso no meu dia a dia. Mastite granulomatosa, ela quando está no início, que não forma aquelas coleções, ultrassonograficamente, mamograficamente, ela é um BRADS 4C. Eu tenho que biopsiar. Eu tive uma paciente que teve uma fasciite nodular. Era um 4C clássico. Eu fiz a core e já dizendo, olha e tal, né? Ficamos
Impressionada. Essa paciente até ela tinha um plano de saúde que ela usava em Brasília, que só operava em Brasília. Então, ela não operou aqui. Ela era um nódulo que a gente podia retirar e tudo. Ela falou, não, eu vou para Brasília retirar. Chegou lá, a colega falou assim, gente, isso é um 4C mesmo. Quando retirou, realmente era um fibroadenoma hipercelular. Tá? Então, assim, parecia muito. Ou seja, nós só vamos saber fazendo biópsia. Claro que temos aqueles achados, né, clinicamente, radiologicamente, que a gente vai bater o olho, um fibroadenoma calcificado, um cisto simples, um linfonodo intramamário, categoria 2, é benigno. Mas, assim, na dúvida, nós vamos colocar uma categoria 4, não significa que é câncer, viu? Porque ela sabe o que eu estou falando aqui, claro, porque sabe. todo mundo sabe o que é BIRADS 4, já chega assim, doutora, meu nódulo, eu fiz ultrassom e deu categoria 4. É câncer. Né? Não significa que é assim, câncer, a gente vai biopsiar, significa que a gente tem que investigar mais. Significa que a gente tem que biopsiar. A complexidade de tudo isso de tudo isso que você falou, né? E essas notícias falsas chegam simplificando de uma forma tão covarde, tão cruel, né? Querendo mostrar que talvez tudo isso seja falácia nossa, né? E na verdade tudo isso é baseado em evidência. A complexidade da doença ela é muito mais do que um único fator de risco que vai causar aquela situação, né? Então, assim, notícias que prometem cura, prometem prevenção, né? Com medidas fáceis, né? Comprimidos que ninguém conhece, fórmulas que ninguém sabe o que é que contém. Né? Isso tem um potencial de ser falso de quase 100% das vezes, se não de 100%. E interfere, você não sabe o quanto interfere. Exatamente. E isso vai interferir no rastreamento, isso vai interferir no autocuidado da mulher. Então, é uma mazela, né? É um outro câncer que a gente tem na sociedade hoje, são essas informações, essas desinformações. E outra coisa, isso causa mortalidade, isso aumenta a mortalidade. Aumenta a mortalidade, né? Porque são tumores. Eu recebi no dia 26 de setembro um tumor avançadíssimo, inacreditável, assim, que a pessoa que estava comigo assim falou, eu não estou acreditando, como assim a pessoa, né? A própria família fala assim, olha, a família quando descobre que a pessoa tem um tumor tão avançado, fica também, né, assustada, como assim? E, gente, eu penso assim, existe o intuito da desinformação, de você não ser um especialista, às vezes você nem ser médico, ou ser um médico de outra área, e você adentrar uma área e começar a colocar na internet esses seus conceitos, é o intuito de marketing e tem sempre uma coisa para vender depois. Exato. Tem sempre uma medicação, tem sempre um curso. Me desculpe, mas a gente está falando aqui da verdade. Exato. Entendeu? Tem sempre algo por trás disso. Exato. E é um conflito de interesse. Exato. Tá? Então, assim, agora mesmo eu estou seguindo um colega que ele é da USP, ele é um endócrino, né? E ele pega os vídeos e ele analisa todas as falas, tudo. E é tipo assim, existe um estudo. Ele fala assim, gente, qual estudo que foi? A pessoa cita tudo. Ele vai lá, pega o estudo e vai começa a ver, começa a questionar e começa a fazer analisar. Análise crítica do estudo. Análise Isso é muito crítica bom. E análise. Vou até te passar o Sim, nome. Muito bom. É muito, assim, eu fiquei muito feliz. Eu sigo um oncologista que também é nutrólogo. É muito interessante. Ele faz essas análises também. Assim, ele tenta combater essas desinformações, né? Dessas soluções milagrosas aí que prometem vigor, que prometem super bebês, né? Super bebês, fórmulas para que as mulheres tenham super bebês. Teve uma que foi assim, eu estou fazendo aqui não sei o que, venoso, para que meu bebê, uma médica, para que o meu bebê nasça, né, com habilidades especiais, superdotado. Exatamente. E tudo. Então são assim, coisas mirabolantes. O Conselho Federal de Medicina, inclusive, se posicionou em relação a isso. Eu acho assim. Eu acho que o que nós precisamos, aqueles profissionais mais sérios, que fazem medicina raiz e que têm bom senso, e que estão fazendo a medicina do dia a dia mesmo. Exato. Convivendo, inclusive, com os casos que chegam para nós. E quantas vezes as pessoas poderiam ter tido um diagnóstico precoce e ficaram com esses rótulos grudados na mente, porque é impressionante como
A mentira gruda mais do que a verdade. Mas as promessas, né? As promessas são muito... como é que eu posso dizer? Encantadoras, né? Encantadoras. A palavra é o canto da sereia. Exato. São encantadoras. Você prevenir uma situação de uma doença grave usando um comprimido por dia, isso é encantador, né? Isso acaba sendo encantador. Mas, infelizmente, a biologia, né? O ser humano em si, ele é muito complexo, né? A nossa biologia é muito complexa para achar que uma única molécula ali vai fazer alguma diferença sozinha, né, no futuro. Exatamente. A gente, para tratar uma doença já estabelecida, né, é uma batalha. A gente utiliza diversas ferramentas, né, diversos tipos de ciência, né? A gente utiliza ciência química nas medicações, a gente utiliza física na radioterapia. A gente utiliza as ciências biológicas e médicas para fazer cirurgia, né? Então, para poder fazer um tratamento, né, de uma doença estabelecida, a gente precisa de um compêndio de ciência. Imagine promover algo mirabolante, mágico, baseado num único comprimido ali e que vai sanar todos os seus problemas presentes e futuros, né? É muito místico isso. É muito místico. Tem um jogo, né? É quase uma alquimia. Exato. Mas tem um interesse por trás disso que é a pior parte, né? É você se utilizar da fraqueza humana para ter um ganho em cima disso, né? É você ferir realmente o juramento de Hipócrates, e tem médicos fazendo isso, infelizmente. E, no fim do dia, é o especialista que vai ter que atender essa paciente. Exatamente, e que vai ter que levar, vai ter que fazer esse diagnóstico da melhor maneira, vai ter que conversar da melhor maneira. E é o que eu digo a elas, assim, vamos olhar para frente. Não vamos olhar para trás, vamos olhar para frente. Vamos tentar fazer da melhor maneira possível, e porque não vai resolver nada, e é daqui para frente. A pessoa, ela procurou, né? Assim, quem se encanta com essas soluções mirabolantes, na verdade, está procurando o cuidado de alguma forma, mas tenta ouvir pessoas, né, que se mostram ou se dizem especialistas, no sentido assim de conhecer o assunto, mas que na verdade não são. Então são pessoas leigas que de qualquer forma elas estão procurando um cuidado, né? De forma, com pessoas que são equivocadas, mas de alguma forma sim. E quando isso já não tem um remédio, né? Já não se pode tanto remediar e que passa realmente para a medicina de verdade, acho que não vale a pena realmente a gente ficar olhando para o passado, porque isso não vai trazer os melhores desfechos para o futuro, né? As mulheres, ao meu ver, não existe culpa, né? A gente não pode falar de culpa, nem de... A gente tem que olhar para frente, né? Como você fala, e dali para frente trazer a realidade para o que é de fato o real e o que é necessário ser feito, né? Exatamente. Nós estamos chegando ao fim do nosso podcast, né? Infelizmente, porque eu digo infelizmente porque já tem uma conversa assim que a gente está conversando. Nem parece que tem 10 minutos que a gente sentou tão agradável. Aqui. Aí a gente só volta no ano que vem mesmo? Ou a gente vai fazer ainda ver, esse né? ano ainda? Uai, porque vamos ver, só que a gente combinar, né? Que dá certo. Exato. Eu queria trazer mulheres para dar depoimentos aqui. Exatamente. É algo não sobre o que é a realidade, né? O que a mamografia fez de diferença para essas mulheres, né? O que o tratamento precoce fez para essas mulheres. Acho que Exatamente. Isso é importante, né? O exemplo delas, né? O exemplo vivo, né? A verdade nua e crua. E eu sempre digo isso às pacientes, quando a paciente, muitas recebem o diagnóstico e tem em mente que ele é né? Ficam realmente com medo, acham que é uma sentença. A gente sempre se apega ao fato de que muitas mulheres têm uma boa resposta, um bom desfecho ao final, tratam, é uma lesão pequena, é uma lesão tratável, que o câncer de mama, apesar de ser uma doença tão prevalente, mas nós sabemos que a grande diferença dele para outros tumores, como pâncreas, por exemplo, pulmão, esôfago, etc.,
são tumores tratáveis, e a diferença é que às vezes você tem um tumor pequeno no pâncreas que não é tratável, e o tumor pequeno na mama ele é tratável. Então as mulheres têm que ter em mente essa questão, tá? E eu queria que você, nesses minutos finais, deixasse para os nossos ouvintes, nossos telespectadores, uma mensagem final para as mulheres, não só da região oeste, Barreiras e região oeste, mas para todo o Brasil e o mundo. Todas essas que estão nos ouvindo, não irão nos ouvir. Nesse Rosa por Elas. Exato. A gente fala o outubro é rosa, né? Mas o ano ele todo é rosa também, né? A gente precisa entender que o outubro a gente está falando somente, a gente não está falando somente de prevenção em outubro, mas a gente usa o mês de outubro para mostrar às mulheres que elas precisam se conhecer e precisam estabelecer uma rotina de autocuidado, que é o que vai trazer saúde em todas as esferas, né? Como você até mesmo comentou, na esfera espiritual, na esfera física, mental, né? E a gente precisa também, porque isso é bem-estar, e o bem-estar a gente sabe que também previne diversas doenças, né? Doenças cardiovasculares, câncer, etc. Então, o outubro ele é rosa, mas o ano todo ele pode ser rosa também. O cuidado ele é contínuo, tá? Queria salientar assim, sobre o autoexame da mama, né, que a gente não chegou a comentar, mas eu acho que é uma coisa extremamente importante, e a gente fala todos, não substitui os exames, né, não substitui a consulta com o mastologista, a própria mamografia, mas ela ajuda bastante, né, naquelas mulheres que, obviamente, de um ano para o outro na mamografia pode surgir alguma lesão, pode acontecer, câncer de mama de intervalo. E o autoconhecimento leva também, né, vamos dizer, ao reconhecimento de lesões menores, que poderiam levar um ano aí para se modificar. Né? Obviamente que passa um pouco do tempo do que a gente gostaria, que é detectar realmente a lesão bem pequena e impalpável, mas obviamente que se ela detecta uma lesão palpável de 2 centímetros, é melhor do que a gente achar uma lesão na mamografia de 3, 4, 5 centímetros. Então, o autoconhecimento com o autoexame é extremamente importante. Salientar que o parceiro também, as parceiras, parceiros e parceiras, né, das mulheres, também tem um papel importante nisso, porque às vezes percebem alterações também. Isso. Que a própria paciente, a própria pessoa não consegue perceber. Né? Então, está aí o papel do parceiro e da parceira também no cuidado, né? Com a saúde do seu ente querido ali. Isso é muito importante também. Claro. E chamar a atenção para mais uma vez, vamos fazer atividade física, vamos fazer prevenção primária, né? Evitar que as doenças surjam fazendo o básico. O básico, ele é muito importante, né? O feijão com arroz, né? Ele é o essencial. É o essencial. E fazer o feijão com arroz, ele é muito importante. Ele tem um impacto extremamente importante. Na saúde, muito bem. Na saúde global. Muito bem, excelente. É isso mesmo. É autoexame, é autoconhecimento. Você, né? Hoje você vê que as pessoas estão muito preocupadas com, né, a harmonização facial, qualquer ruga que aparece, está todo mundo ali atento. Pois é, esteja atento também às suas mamas e à saúde como um todo, o seu corpo como um todo. Você tem que conhecer. Tem aquelas pacientes que dizem, olha, eu não estava com isso aqui no mês passado, eu tenho certeza que isso aqui surgiu há X dias. Exatamente. Eu acredito nela, que se conhece tanto, porque ela diz, olha, eu não tenho, porque eu faço autoexame, doutor, eu me observo, tal, assim, e tem aquelas que fala assim, não, eu não faço, então não sei lhe dizer quando foi, certo? Mas aquela que se conhece de verdade. Então, é muito interessante não ter medo de conhecer seu corpo, da mesma forma que tem aquelas pacientes que dizem, ai, olha, eu tenho uma agonia de me tocar, eu tenho agonia e eu não sei diferenciar um nódulo. Como é que é um nódulo, doutora? Aí eu vou dizer como é. Aí eu apresento, né, as várias formas de apresentação de um câncer de mama, porque nem sempre é um nódulo. Às vezes você tem uma alteração na pele, a famosa cor da pele, né? A pele, o tumor, a pele pode ficar avermelhada, fria. Não é aquela vermelhidão de uma mastite, mas aquela pele espessada,
bem grossa, tipo casca de laranja, ou mais espessada mesmo, uma retração da pele, uma ferida do mamilo que não cicatriza, né, um abaulamento, quer dizer, são múltiplas formas, e às vezes você não tem nada e tem uma lesão lá dentro que a gente vai diagnosticar com exame de imagem. Então, assim, o câncer ele tem múltiplas formas de apresentação. Não é uma doença que se apresenta de uma única forma. As mamas são heterogêneas. Às vezes, na mesma mulher, você tem uma mama diferente da outra, Diego. Não só em tamanho, mas eu peguei uma paciente semana passada que eu falei, você vai ter que separar. Eu falei com a minha digitadora, eu falei, Cássia, uma era uma mama, não foi essa semana, uma mama que era homogênea adiposa e a outra era homogênea fibroglandular. Ela tinha densidade totalmente diferente de uma para outra, quer dizer, na mesma mulher. Então, assim, a gente tem que ter essa percepção. Eu sei que não é fácil você identificar, mas o objetivo é se conhecer e algo que você perceba diferente vai chamar a sua atenção para você buscar ajuda médica. Não é procurar a vizinha que não é médica, a comadre, ligar para a irmã, para não sei quem. Alguém sempre diz, tem aqueles casos também, menina, eu tenho isso aí, eu tenho igual a você. Não, gente, vá procurar ajuda, porque pode ser algo que precise realmente de uma avaliação. Olha, eu tive um caso recente, hoje eu estou falando só de casos, né? Sim. Eu tive um caso, que até você que veio para mim, de um paciente masculino, e a gente tem que falar dos homens também. Eles têm menos câncer de mama, mas tem uma incidência de 0,5% a 1%. E você me vê um paciente, que é um paciente que estava com lesões na axila. E ele tinha realmente uns linfonodos grandes na axila. Você enviou para eu fazer a biópsia, a core biopsy. E esse paciente, ele não tinha exame de mama, ele chegou para mim com ultrassom da axila e parecia realmente que eram linfonodos comprometidos, de repente até um linfoma ou uma metástase de um tumor de algum lugar, de algum outro sítio. Sim. E a biópsia era câncer de mama. Esse paciente tinha câncer de mama. Um homem de 76 anos, que o tumor era na axila. Eu não tinha, até aquele dia, visto nenhuma lesão no homem ou até na mulher naquele sítio, porque parecia realmente que eram os linfonodos super comprometidos, linfonodos metastáticos. E não, era um carcinoma de mama. Então, assim, nem nunca, nem sempre nós vamos saber quando nós examinarmos e nós prosseguirmos a investigação, biopsiarmos. Nós, na nossa especialidade, nós não temos o benefício da dúvida. Nós não temos. E eu falo isso para as minhas pacientes. Eu tenho usado muito essa frase. Eu não tenho o benefício da dúvida, eu não posso parar aqui. Então, nós vamos continuar? Vamos continuar. Então, ter essa conversa nesse sentido. Tá? Se não for, beleza, ótimo. Se for... que bom. Assim... Quando a gente coloca BIRADS 4C, geralmente vai dar alguma coisa. Mas, assim, BIRADS 4, às vezes é um A, é um B, não necessariamente vai ser maligno. Quantas biópsias a gente faz? Eu faço de lesão BIRADS 4, 4A, 4B. E são lesões benignas, porque às vezes até um fibroadenoma ele pode ter uma margem mais microlobulada, que a gente categoriza como 4, e é uma hiperplasia benigna, entendeu? Do que está usual, enfim. Então, o recado é esse mesmo, é sobre o autocuidado, que o ano todo deve ser rosa e que a mulher tem que se cuidar o ano inteiro, ter como prioridade, tirar um tempo para você mesma. O que eu estou fazendo? Terça e quinta, eu estou começando a atender mais tarde. Eu estou me permitindo para me cuidar, fazer atividade física, emagreci esse ano, estou me cuidando mais, entendeu? Muito só trabalho. A gente não só fala, a gente faz, né? Exato, a gente tem que fazer o que a gente está colocando, o que a gente está pedindo às pacientes. Então, as pacientes chegam assim, doutora, você está mais magra, Se é saúde, a gente também tem que ter pra a gente tem que ser exemplo, né? Exato. Então, a paciente chega, doutora, o que houve? Doutora, você está mais magra, não sei o quê. Então, percebe. Então, assim, resolver me cuidar também, porque a gente chega uma fase da sua vida que você se entrega ao trabalho demais. Os filhos pequenos, você quer, aí chega uma hora que você tem que parar, você tem que cuidar. Claro que quanto mais cedo começar, melhor. Mas a gente vê que os médicos mais novos, eles estão se cuidando mais. E eu acho que os médicos da minha geração têm que se cuidar também. Assim, eu vou fazer 30 anos de formada agora, vou ter dia 15 de outubro, o encontro dos colegas. E a gente tem que se cuidar e a gente tem que ser exemplo, porque a gente também é gente.
Né? Os nossos órgãos são iguaizinhos a de todos os nossos pacientes. E a gente e precisa corremos o mesmo risco. Né? E a gente precisa estar bem para cuidar. Para cuidar e corremos o mesmo risco, né, Exato. Diego? Eu que agradeço aí o convite mais uma vez. Estamos sempre à juntos. disposição para a gente bater um papo. Eu gosto muito de conversar com você sabe disso. E assim, cada vez que a gente conversa um pouco sobre o câncer de mama, me parece que a gente está levando mais informações com certeza. E para mais mulheres e está contribuindo com alguém. Né? Alguém que a gente toque ali, implante a sementinha ali, né, da prevenção, implante a sementinha do cuidado. Uma pessoa que seja já é o nosso objetivo e a gente precisa realmente sempre estar falando sobre isso. Né? Verdade. Beijos para todas tchau, e todos. Tchau. E é isso.